pessoal, tudo bem? Professor Felipe aqui de Língua Portuguesa e de Literatura. Para quem não me conhece, vou estar ajudando vocês nessa disciplina esse ano, juntamente com a professora Mariana, que futuramente vocês vão conhecer, beleza? Dando sequência às nossas aulas, hoje nós vamos tratar de gêneros literários. Eu já havia comentado com vocês sobre gêneros literários na aula retrasada, quando eu fiz uma comparação entre tipo textual, gênero textual e gênero literário. Mas a aula de hoje vai ser mais específica e mais atrelada à literatura de fato, beleza? E um pouquinho do que a gente vai ver hoje vai ser como as provas cobram literatura. Vou trazer uma introdução a essa cobrança de literatura, que ela é bem específica. Vamos dizer assim, não específica no ramo da literatura, mas a cobrança é específica, beleza? Conceitos teóricos acerca de gêneros literários, exemplos e aplicações interpretativas e resolução de 3 questõezinhas que eu trouxe para a gente fazer, beleza? Então vamos começar. Deixa eu tirar a câmera. Bora lá. Olha só, a literatura no Enem e em outras provas. De uma forma geral, as provas vão cobrar, os vestibulares em geral vão cobrar de maneira interpretativa, né? Vão cobrar a literatura na interpretação, com cunho de interpretação, certo? Olha só que eu coloquei interpretação geral de vários gêneros literários e de obras artísticas. Então a gente vai ver uma abrangência da literatura nas provas para a arte como um todo, né? E aí vai ter pinturas, mosaicos, esculturas, arquiteturas, artesanatos e danças. Até porque os movimentos artísticos e as escolas literárias abrangeram, em grande parte, pinturas, esculturas, arquiteturas. Então, são movimentos e são escolas bem abrangentes. Então, acaba que obras artísticas, não só escritas, vão se incluir nessa cobrança, beleza? Interpretação composta, no qual a gente vai ter mais de um texto. Isso é muito recorrente no Enem, principalmente. Por exemplo, nós vamos ter um texto que corresponde ao gênero textual diário. E aí, logo abaixo, nós vamos ter um segundo texto, que é uma poesia que possui função também de relato pessoal. E aí o exercício vai cobrar uma comparação entre esses dois textos, né? Então, essa interpretação composta vai ser muito presente na prova do Enem, beleza? Características gerais dos movimentos artísticos e das escolas literárias, é o que a gente vai ver esse ano. Só que essa cobrança de características, ela não é uma cobrança direta, beleza, pessoal? É uma cobrança indireta, também interpretativa, não vai fugir disso. E por último, uma relação desses movimentos artísticos, sobretudo nacionais, e dos autores principais, com os diversos contextos sociais, culturais e econômicos da história do Brasil, né? Lembrando que o enfoque do Enem é muito nacional, então ele vai supervalorizar os movimentos nacionais acima de outros, mas haverá também questões cobrando não movimentos, interpretação em cima de movimentos estrangeiros, movimentos literários, artísticos estrangeiros, mas vai haver sim uma certa interpretação que não vai demandar tanto conhecimento prévio, né, de movimento estrangeiro. Olha só, eu trouxe uma dica de ouro para terminar esse slide para vocês, que é em relação à forma de estudar linguagem. Eu queria, na verdade, antes de dar essa dica, já dizer que linguagens e seus códigos na prova do Enem é a parte da prova que vai inferiorizar a sua nota, que vai diminuir muito a sua nota, né? O TRI, que é a forma de correção, vai deixar essa nota muito baixa.
ela faz isso com todos os participantes. O motivo não se sabe o qual, ao certo, né? Existem muitas avaliações, pessoas que pontuam por que isso acontece, né? E de fato acontece, linguagem e seus códigos têm a menor nota nessa forma de resolução do Enem. E a grande questão que é preciso valorizar nos seus estudos é você focar em fazer com que linguagens não diminua sua média geral, né? É preciso ir bem nessa prova para que ela não diminua sua média geral, para que ela não faça você não entrar no curso que você quer, né? Para que ela não te desvalorize. Então, eu até coloquei aqui, pensando nisso, eu queria dar uma dica de estudos para você se dar melhor na prova de linguagens, beleza? Então, a melhor forma de estudos em linguagem e seus códigos, que vai incluir basicamente português e literatura, é fazer constantemente exercícios, corrigir os erros, sanar todas as dúvidas e se autoavaliar para saber exatamente o que é preciso melhorar. Beleza? Então, é exatamente o que eu estava dizendo. Entendendo que a cobrança do Enem ela vai ser interpretativa, é preciso desenvolver uma habilidade de interpretação. E essa habilidade de interpretação, ela só vem com a constância de exercícios, com a prática de exercícios, entende? Não é um conteúdo que você vai absorver em uma aula aqui, uma outra aula ali, que vai fazer você adquirir essa habilidade, né? É a prática de exercícios, a correção deles, né? Tirar todas as dúvidas e fazer essa autoavaliação, beleza? Além disso, eu queria só complementar para vocês que as questões de literatura no Enem costumam ser mais difíceis, porque, em geral, o gênero literário mais cobrado é o poema, por vezes o poema lírico, e essa cobrança é uma cobrança subjetiva, que trata muito da subjetividade que o lírico possui no poema. Então, é um parecer muito pessoal do autor que é colocado no poema, que muitas vezes é de difícil interpretação mesmo. Então, a questão acaba sendo bem difícil de resolver. Então, as questões de literatura não devem ser priorizadas. As questões que devem ser priorizadas, como eu já tinha comentado, são de gêneros textuais, que com certeza vai cair em toda a prova do Enem, funções da linguagem, variação linguística também. Eu vou falando outros conteúdos que têm que ser priorizados, mas gêneros literários e os conteúdos que vão envolver literatura, eu já vou deixando de antemão que geralmente são questões mais difíceis, beleza? A definição de gêneros literários, a gente pode entender, na verdade, por gêneros literários, que trata-se de obras literárias escritas que apresentam características semelhantes na forma e no conteúdo. Eu já havia comentado com vocês que gênero literário se distingue do tipo textual e do gênero textual por estar atrelado ao jeito de escrever, a forma com que você escreve, que é muito diferente. Ela é uma forma singular de cada autor. Cada autor tem sua forma de escrever. Ou seja, cada autor utiliza da função poética da linguagem e por isso produz uma obra literária, uma obra original, certo? Então, semelhantes é importante nessa definição, porque nada é definido quando a gente trata de gênero literário. Essa classificação de gênero literário, ela é conforme características semelhantes e não características uniformes iguais, né, entre os textos. Então, conforme a classificação aristotélica do filósofo Aristóteles, nós vamos ter apenas 3 gêneros literários: o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Lele? Olha só.
Começando pelo gênero lírico, ele é composto basicamente por poemas, que são textos em versos, beleza? E outros textos também, que vão expressar sentimentos e emoções, basicamente, né? Nós podemos tratar também de pontos de vistas, opiniões, estado de espírito, mas basicamente são sentimentos e emoções que são expressos nesses poemas, chamados líricos. E a voz que fala, a voz que expressa esses sentimentos, ela é chamada ou de voz poética ou de eu lírico. Então a gente não trata mais, quando nós analisamos um poema, geralmente nós não tratamos mais de autor, a gente trata de eu lírico para analisar, entende? Porque já é um nome que se dá a essa voz que fala no poema, que muitas vezes não é está em primeira pessoa, mas não é o autor quem está falando, né? E sim alguém que ele terceiriza, e esse alguém é o eu lírico, beleza? O nome gênero lírico, ele advém de lira, que é um instrumento musical conhecido por todos nós, mas ele era de costume cultural muito mais frequente na antiguidade clássica. Antigamente, declamava-se poemas de expressão de sentimentos, os chamados poemas líricos, aos sons da lira, entende? Eu coloquei uma imagem aqui da lira para que a gente pudesse visualizar. Mas é só uma percepção de que o gênero lírico já está atrelado, desde sua origem, à musicalidade, beleza? Então, sempre lembrar de música quando a gente falar de gênero lírico, de melodia mesmo, entende? Olha só, uma coisa que se atrela ao que a gente falou ali no início, além da função poética, que é sobre o jeito de escrever, a forma com que você transmite a mensagem, há o uso da função emotiva da linguagem, que é aquela que dá ênfase no emissor, que no caso do gênero lírico é o eu lírico ou a voz poética, beleza? A principal característica do gênero lírico é a subjetividade, que na literatura a gente pode usar outro termo para ressignificar, né, para mostrar o mesmo sentido, que é lirismo, que nada mais é do que expressão de sentimentos. Por didática, sempre que a gente ouvir ou ler lirismo, vamos entender imediatamente como expressão de sentimentos, para que a gente não possa não dificultar, né, nossa leitura, para que deixar a nossa leitura mais fluida. Então, ler o lirismo, entendeu expressão de sentimentos. Outras características seriam a metrificação, a rima, figuras de linguagem e musicalidade, como eu já tinha dito, em virtude da lira, né? Olha só, a metrificação nós não vamos aprender a princípio. O Enem não cobra a metrificação a fundo, né? Outros vestibulares vão cobrar, então, pelo menos a princípio, nós não vamos tratar da metrificação, mas saiba que ela é característica do gênero lírico. A rima tem outras classificações, existem, né, classificações de rimas, mas a gente não vai tratar também a princípio, e ela também é uma característica, beleza? Figuras de linguagem, algumas vão trazer musicalidade ao poema lírico também, outras não. Vão ser usadas no poema lírico, mas não vão ter relações com musicalidade. E, portanto, figuras de linguagem também é uma característica. Os exemplos que eu trouxe são sonetos, que são poemas compostos por dois quartetos e dois tercetos, ou seja, duas estrofes de 4 versos e duas estrofes de 3 versos. Elégias, que são poemas muito tristes, muito melancólicos. Éclogas, que são aqueles que tratam da vida pastoril, bucólica, ou seja, da vida dos pastores de ovelhas, do clima, né, dessa ambientação pastoril.
Clima que eu quis dizer no sentido assim, ambientação. E hinos, que são poemas de exaltação a alguma coisa, né? Ou exaltação à pátria, no caso do hino nacional, ou exaltação a Deus, no caso de alguns hinos religiosos. Beleza, pessoal? Então, gênero lírico basicamente é isso, super tranquilo, o conceito teórico. E agora eu trouxe alguns poemas de gênero lírico, beleza? Ó, eu trouxe esse trecho da Canção do Exílio, que é um poema muito famoso, principalmente aqui no Brasil, e é do Gonçalves Dias, pertencente à primeira fase do romantismo no Brasil. Basicamente é isso. Vamos ler. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. A gente pode perceber nitidamente que o autor possui saudade em relação à terra de origem, certo? Ele coloca... Essa, na verdade, é a ideia geral que a gente pode tirar do texto, né? Que não deixa de ser uma expressão de um sentimento. É um sentimento de saudosismo, é um sentimento individual, subjetivo, o que caracteriza lirismo dentro desse trecho. Coloquei expressão de sentimentos. Há uma metrificação, como eu disse, a gente não vai trabalhar ela aqui nessa aula hoje, mas só para efeito de contextualização, a metrificação desse poema é de redondilha maior, ou seja, os versos possuem 7 sílabas poéticas. Essas sílabas, essa divisão silábica, ela não ocorre de forma usual. Quando a gente for ver futuramente, nós vamos perceber que ela ocorre conforme a sonoridade. E por ocorrer dessa forma, os autores calculam muito bem qual a metrificação que eles vão colocar no poema. A redondilha menor, que é composta por 5 sílabas poéticas, e a redondilha maior, são duas metrificações muito usadas pelos autores, pelos poetas, principalmente, porque são metrificações que geram fácil, como se diz, fácil reprodução, fácil repetição, né? As pessoas guardam com muita mais facilidade redondilhas menores e redondilhas maiores, beleza? A rima é outra característica que a gente pode tirar desse trecho, que a gente pode perceber nesse verso, olha, onde canta o sabiá, e nesse verso, não gorjeiam como lá, sabiá e lá. Nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. E a gente percebe que é um tipo alternado de rima. Olha, no primeiro verso a gente não tem nenhuma palavra que vai rimar depois. No segundo verso a gente já tem a palavra sabiá que vai rimar depois com lá. Então é alternado, percebe? Sem rima com rima, sem rima com rima, sem rima com rima, sem rima com rima. Então é uma rima do tipo alternado. É um nome intuitivo. Existem outros tipos de rima conforme a classificação de posição, mas a gente não vai ver hoje. Só para contextualizar vocês. Figuras de linguagem. A gente tem figuras de linguagem nesse trecho, mas uma que eu quis colocar para demonstrar como que algumas figuras elas são importantes na musicalidade, eu coloquei a anáfora, que a gente pode perceber nesse estrofe aqui. Olha. Anáfora significa repetição de expressões, uma repetição proposital de expressões. E a gente percebe nessa estrofe, olha só. No início de cada verso tem a expressão nosso, nosso, nossas, nossos, nossa. Essa repetição é uma repetição proposital exatamente para efeitos sonoros, efeitos de sonoridade e de musicalidade, que, por fim, é a última característica que eu elenquei aqui para vocês. Beleza, pessoal?
Então, a partir dessa listagem aqui de características, sem sombra de dúvidas, esse trecho já demonstra que Canção do Exílio pertence ao gênero lírico. Beleza? Indo adiante, eu trouxe mais um poema do gênero lírico para que vocês entendessem. Vou ser mais breve aqui porque já deu para entender. Olha só, Soneto da Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes, que pertence à segunda fase do modernismo brasileiro. Olha só, lirismo, nitidamente, porque há a expressão de emoções do eu lírico, ou da voz poética, né, podendo dizer ambos nomes. A rima, olha só, atento rima com pensamento, eles estão interpolados nos extremos, né? Tanto rima com encanto, momento com contentamento, canto com pranto, e assim vai. Olha só, tem um detalhe que muitas vezes a rima ela não está presente em uma única estrofe. Ela continua em outras estrofes. Nós temos a palavra procure, que vai rimar somente com dure, lá embaixo. Vive, que vai rimar com tive, e ama, que vai rimar com chama, em estrofes diferentes. Mas a rima, ela existe. Beleza? Figuras de linguagem como polissíndeto. Coloquei uma outra figura de linguagem aqui, que nós vamos trabalhar futuramente depois, com muito mais especificidade. Polissíndeto, que significa o uso de síndetos, ou seja, conjunções, de forma também preposital, uma repetição de conjunções proposital. Olha só, quero viver em cada momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Há uma repetição da conjunção e de forma proposital. Muitas vezes também para ajudar na própria musicalidade do poema. Beleza, pessoal? Indo adiante para o próximo gênero literário, temos o gênero épico, que é composto por poemas e prosas, ou seja, textos escritos de forma mais usual, né? não em versos, que narram fatos heróicos, aventureiros, simbólicos e desafiantes. Resumindo, fatos heróicos, né? Com personagens. Coloquei até aqui embaixo, ó. É muito atrelado ao tipo textual narrativo, que a gente viu na aula retrasada, com elementos como narrador, tempo, espaço, personagem e enredo. Apesar de estar atrelado, né, ao tipo textual narrativo, muitas vezes há uma liberdade escrita voltada à função poética, como eu já estou falando anteriormente, como eu já falei, né, anteriormente. Olha só, eu coloquei alguns exemplos: contos, novelas, romances, crônicas, fábulas e epopeias. Lembrando que fábulas são narrativas com personagens necessariamente animais que possuem características humanas, e além disso há uma intenção moralizante, uma lição de moral, né, no final. Em geral, né, nem toda fábula vai ter isso de forma explícita, mas em geral existe essa lição de moral. E as epopeias vão ser poemas épicos, ou seja, que vão narrar fatos históricos, e eles são extensos, eles são muito grandes, geralmente. Coloquei aqui, você deve estar se perguntando por como que o Brad Pitt
veio parar numa aula de literatura. Mas é exatamente o seguinte: esse filme no qual ele interpreta Aquiles chama Troia, e ele conta a história que só existe por causa de Homero, que é um autor da obra Ilíada, que é a obra que narra a Guerra de Troia, beleza? E Ilíada nada mais é do que uma epopeia, um poema épico muito extenso. Coloquei uma outra imagem representando Os Lusíadas, que é uma outra epopeia muito famosa, muito clássica, do poeta Luís Vaz de Camões, e que é representativa do gênero épico também, muito representativa do gênero épico. E eu coloquei uma obra modernista do Mário de Andrade, que é Macunaíma. O gênero literário de Macunaíma não é um gênero muito definido. Na verdade, é definido dentro do gênero épico, mas há uma controvérsia se é uma novela, se é um romance, se é um conto. Mas, em geral, é uma narrativa. E sendo uma narrativa, pertence ao gênero épico. Quando a gente tratar do movimento literário modernista, a gente vai ver que essa obra é essencial. Beleza? Indo adiante, pessoal, nós vamos ter o gênero dramático, por último, né? Que é composto por obras literárias que podem ser encenadas ou dramatizadas. Em geral, há a ocorrência de diálogos constantes e uso de rubricas. Não se diz rúbricas, tá, pessoal? Porque se fosse... A gente vai ver isso, talvez, né, futuramente. Mas como não tem acento, a pronúncia certa seria rubricas. Que são pequenas anotações do autor da obra, indicando gestos e movimentos dos atores. E essas anotações, elas são indicações, né? Não necessariamente aquilo dever ser aquele diálogo ou aquela circunstância que o autor imaginou vai ter que ser interpretada daquela forma, né? Então são exatamente indicações, nada mais, nada menos que isso. E é uma característica marcante do gênero dramático. Exemplos são tragédias, comédias, farsas e autos. As tragédias vão ser caracterizadas por protagonistas, por heróis, que possuem destinos, caminhos com sofrimento, né, até o fim da trajetória que eles vão tomar na trama. E gera-se muitas vezes no espectador relativo temor e compaixão com a história do herói. Um exemplo muito forte que eu posso citar de tragédia é a tragédia do Édipo Rei. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês puderem pesquisar depois, é uma tragédia muito clássica também, muito conhecida dentro da literatura, que serve de forte exemplificação, né, no gênero dramático. Comédias, como representação, na verdade, são representações humorísticas de situações, de costumes e de realidades, a fim de apenas gerar riso ao espectador, que é diferente da farsa, porque apesar de também ser cômica, ser uma representação cômica, de situações, de costumes, cotidiano e tudo mais, possui o objetivo de discutir valores sociais e de, a partir disso, né, gerar crítica às realidades que a gente vê dentro da sociedade. Nós temos, por último, os autos, que são peças teatrais curtas, de curta duração, em geral é apenas um ato, e além disso possui intenção moralizante. Nós vamos ver que os temas, geralmente, dos atos são sempre a dualidade entre
religioso e profano. E por isso a intenção do auto ela tem um quê de moral, sabe? Ela tem um quê moralizante. E tudo isso se dá a partir de personagens simbólicos, alegóricos, ou seja, metafóricos, né? Que vão, querendo ou não, estar associados ao sacro, à religião, e ao profano, né? Muitas vezes, nessa dualidade. Eu trouxe só alguns exemplos de grandes dramaturgias para que a gente pudesse ambientar melhor o gênero dramático. Olha, Romeu e Julieta, muito bem conhecido por todos, de Shakespeare, Hamlet, também Alto da Compadecida, do grande Ariano Suassuna, e de Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno, também muito bem conhecido na literatura. Beleza, pessoal? Basicamente é isso de gêneros literários. Só reiterando que a cobrança é uma cobrança interpretativa acima de tudo e por isso bem dificultada dentro do Enem principalmente. E aí eu trouxe 3 questões, nós vamos ver que 2 delas são bem difíceis. As 3, na verdade, são de média para difíceis, ao meu ver. E então vamos lá, olha só. Essa questão é do Enem 2010 e, ao meu ver, ela é muito difícil. Eu, inclusive, acho que eu errei ela quando eu estava treinando para o Enem. Olha só, primeiro passo, como a gente já está habituado, é ler o enunciado, correto? O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém, configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo, então a palavra-chave aqui é lirismo. Como eu já havia dito para vocês, escutou lirismo já traduz para expressão de sentimentos. Nossa, até eu escrever. Opa! Expressão de sentimentos. Enfim, vocês entenderam. Portanto, pelo enunciado a gente já sabe que ele quer tratar desse lirismo, que vai além da segunda fase romântica, da segunda geração romântica. Segundo passo, vamos ler a fonte. A fonte é Álvares de Azevedo, um autor realmente da segunda fase romântica. E daqui a gente já pode subentender que vai tratar de um poema melancólico. Por quê? Porque na literatura nós vamos ver que Álvares de Azevedo possui essa temática constante nos seus poemas, na sua obra. Entende? Então, há aqui uma importância de se olhar para a fonte. Indo para o texto, como terceiro passo, vamos lá. Soneto. Já da morte, o pavor me cobre o rosto. Nos lábios meus, o alento desfalece. Surda agonia, o coração fenece. E devora meu ser mortal, desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter, já esmurece. O corpo exausto, que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. É um soneto, então a gente já pode perceber que tem uma característica de ser do gênero lírico, né? Em geral, sonetos são do gênero lírico, como eu já tinha dito. E isso não é segredo, né? Que pertence ao gênero lírico. O próprio enunciado já traz a palavra lirismo, que já define esse texto como pertencente ao gênero lírico. Voltando ao enunciado, a gente percebe que
a questão que é trabalhar o fundamento, a base do lirismo do texto, né? Então, o fundamento desse lirismo é, letra A, a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. Olha só, essa alternativa me parece ser uma boa alternativa. Então, vou deixar ela para ser analisada depois. Por que ela é uma boa alternativa? Só adiantando. Há uma angústia que prepondera no texto, né? Que também não deixa de ser sinônimo para uma melancolia que prepondera no texto. Nitidamente, há uma amada que no texto que foi não de forma nítida, né? Porque é um texto de difícil interpretação, mas há uma amada que foi morta e há uma angústia em relação a essa morte, certo? Muitas vezes dá para confundir a morte que trata desse poema como se fosse a morte do autor, do eu lírico, usei a palavra errada. Como se fosse a morte do eu lírico, mas é a morte de uma amada. Então, a alternativa A me parece ter uma alternativa sensata. Mas vamos lá. Alternativa B. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Uma outra alternativa também que me parece sensata. Então, vou deixar ela para ser analisada depois. Já temos duas alternativas que vão dar embate. Letra C. O descontrole das emoções provocado pela autopiedade. Autopiedade a gente vê que não existe no texto. Quando ele cita piedade aqui, na última estrofe, ele está se referindo à amada. Volve ao amante os olhos por piedade. Olhos por quem viveu, quem já não vive. Essa piedade é terceirizada, né? É em relação a outro, não a relação a si mesmo. Beleza? Alternativa C, errada. Letra D. O desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. Olha, o desejo de morrer, ele pode existir de forma implícita. A gente pode subentender esse desejo de morrer do eu lírico. Mas ele não está explícito e, além disso, ele não é base, ele não é fundamento para o lirismo da voz poética, entende? Até porque a base do lirismo, ela geralmente é um sentimento, né? Em se tratando de expressões de sentimentos, vai ser um sentimento. E o desejo de morrer por si só não vai corresponder a esse sentimento, entende? Então, a alternativa D não pode ser a resposta. Mas perceba que é uma questão difícil, né? Palavras difíceis nas alternativas, interpretação de um poema difícil. Mas vamos lá. Letra E. O gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. O gosto pela escuridão não vai ser base também, novamente, para o lirismo. E esse gosto pela escuridão ele é consequência da expressão de sentimentos do lirismo. E não é exatamente um gosto, né? É como uma simples consequência, né? Uma necessidade pós-angústia, vamos dizer assim. Então, a alternativa não pode ser a resposta. Agora, olha só. O que vai eliminar a alternativa A e tornar a alternativa B o gabarito vai ser o seguinte. A constatação da irreversibilidade da morte, por si só, ela não vai fundamentar o lirismo. Foi a mesma coisa que eu disse em outros alternativos. O que deve ser pensado aqui é o que está baseando, o que está fundamentando esse lirismo. Entendendo que lirismo é expressão de sentimentos, a reação que a alternativa B traz, olha só, a possibilidade de reação que ela vai ser frustrada, realmente ela vai ser frustrada, a gente vai ver por quê, ela vai fundamentar o lirismo.
essa tentativa de reagir expressando-se emocionalmente, ela sim baseia o lirismo, entende? E não a constatação, a observação de que a morte é irreversível, como a alternativa A traz. Beleza? Então, a alternativa A não pode ser a resposta. O gabarito da questão é a melancolia, que frustra a possibilidade de reação diante da perda. A estrofe-chave para entender o gabarito vai ser essa aqui, ó. Do leito em balde no macio encosto, tento o sono reter, já esmurece. Olha só, há uma tentativa, uma reação, uma tentativa de reação diante da perda, que esmurece. O corpo exausto que o repouso esquece. O corpo está exausto, mas independente de estar exausto, ele continua ativo, continua latejante, continua remoendo, melancólico, porque o repouso já não adianta mais. Para o corpo exausto, mesmo estando exausto, não vai ter repouso, entende? Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Então é exatamente essa frustração da possibilidade de reagir diante da morte da amante, do amado, da amada, quer dizer. Entende? É bem difícil de interpretar, mas essa estrofe seria a chave na interpretação para marcar o gabarito. Beleza? Pode ter ficado confuso, mas depois, se vocês precisarem de ajuda, eu tento ajudar da melhor forma, tentar trazer em outras palavras para ajudar vocês. Beleza? Indo para a próxima questão, eu acho ela um pouco mais tranquila, mas também, ao meu ver, é uma questão, no mínimo, mediana. Primeiro passo, vamos ler o enunciado. As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, constituem. Então, trata-se de rubricas. Segundo passo, a fonte. Esse texto é de Martins Pena, como o enunciado revelou. Quem casa, quer casa. Terceiro passo, leitura do texto. Leitura ativa do texto. Fabiana, arrepelando-se de raiva. Ora, eis aí está para que se casou meu filho, e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o Senhor, meu filho, que quem casa quer casa? Já não posso, batendo com o pé. Um dia arrebento, e então veremos. Batendo com o pé, nesse momento aqui, e arrepelando-se de raiva, vão ser essas tais rubricas. Eu falei certo? Rubricas que o enunciado está trazendo. E ela que vai ser elas vão ser objeto de análise aqui, olha só. As rubricas constituem, nessa peça teatral, elas constituem o quê? Letra A. Necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. Não, nós sabemos que são pequenas anotações que vão indicar, sugerir o ator, a maneira com que o ator deve agir, né? Letra B, possibilidade. Sim, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Sim. Letra B, o gabarito. Letra C, preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação. Não são irrelevantes para o texto. E não se trata de um preciosismo. É uma característica do gênero mesmo. Letra D, exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. De fato, é uma característica geral do texto teatral, mas não é uma exigência, tal como não é uma necessidade, né? Sinônimos aqui. Letra E, imposição, também é sinônimo de exigência, porque elas anulam a autonomia do diretor. Não, muito pelo contrário.
O diretor, em geral, está muito associado ao autor, né? E é ele quem traria essas anotações, né? Mas já por imposição, essa alternativa já não é válida. Indo para a última questão, pessoal, que vai ser mais difícil que essa que a gente acabou de fazer, do Enem de 2016, começando pelo enunciado no poema de Ana Cristina César, a relação entre as definições e o processo de construção do texto indica segundo passo, a gente pode perceber pela fonte que o poema é de Ana Cristina César, também já havia dito no enunciado, e beleza. Na leitura do texto agora. Primeira lição. Os gêneros de posição são... posição. Os gêneros de poesia são lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. O gênero lírico compreende o lirismo. O lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. É a linguagem do coração, do amor. O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos sentimentais eram declamados ao som da lira. O lirismo pode ser A. Elegíaco, quando se trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. B. Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. Nossa, até parece a aula que eu fiz. C. Erótico, esse eu não falei, quando versa sobre o amor. O lirismo elegíaco compreende a elégia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o epicélio. Elégia é uma poesia que trata de assuntos tristes. Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. A gente pode perceber que, apesar do texto ser construído em versos, ou seja, numa forma de poesia, ele é um texto acaba que privilegia a objetividade, a exposição de informações, né, aqui. Mas há uma construção do texto de forma poética, certo? E é exatamente isso que o enunciado estava querendo dizer. Olha só, a relação entre as definições, ou seja, que acabam sendo objetivas, com o processo de construção, ou seja, o processo de feitura mesmo do texto em versos, indica o quê? Indica o caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo. Muito pelo contrário, não tem nada de ironia no texto. A gente percebe que há uma exposição, uma aula mesmo aqui sobre lirismo, como foi a minha aula de hoje. Então, não pode ser letra A. Letra B. Tom explicativo, sim, e contido também. Há uma concisão ao tratar das informações que constitui uma forma peculiar de expressão poética. Sim, peculiar por quê? Esse peculiar está querendo dizer que é uma raridade, né? Que é algo raro quando se trata de expressão poética. Geralmente, expressões poéticas não possuem uma forma explicativa, um tom explicativo e contido. Então, letra B. É exatamente isso que está. A alternativa B é exatamente a alternativa B que corresponde a essa relação que o enunciado pede. Não tem outro sinônimo para a palavra relação, mas seria exatamente a alternativa B que traz essa relação da objetividade das definições com o processo de tornar o texto em versos, né? De fazer o texto em verso, que é uma forma de fazer texto poética.
Letra C. Então, o gabarito a gente já sabe que é letra B. Letra C. Seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista. Não, não, não. Não tem nenhuma visão pessimista no texto. É tudo muito objetivo. Letra D. Enumeração de distintas manifestações líricas. Sim, há uma enumeração que produz um efeito de impessoalidade. Olha só, essa alternativa é o distrator. Então, vamos só ler a alternativa E que a gente volta para a letra D. Referência a gêneros poéticos clássicos, sim. Expressa a adesão do eu lírico às tradições literárias. Adesão do eu lírico? Não. Essa apresentação, referência a gêneros poéticos, ela é impessoal. Como eu estou falando, há uma certa objetividade aqui. Então, não há uma adesão do eu lírico a alguma tradição literária. Então, a alternativa E também não pode ser. Voltando para a alternativa D, por que ela não vai ser o gabarito? Porque esse efeito de impessoalidade, ele não se associa a essa relação que o enunciado está pedindo. Porque fazer um poema, fazer um texto na forma poética, ou seja, com versos, estrofes e versos, como a Ana Cristina César fez, trata de um jeito livre de escrever do autor. E por si só, não traz, não produz um efeito, na verdade, em geral, produz um efeito de pessoalidade, o que não tem aqui. Mas esse efeito de impessoalidade não está associado a essa relação, né? As definições são impessoais, mas a construção do texto é inverso, é um jeito de escrever da Ana Cristina César, né? Que é algo pessoal, né? Que é algo associado ao próprio autor. Beleza? Então, a alternativa D não pode ser. Repetindo, o conteúdo do texto não é de fato impessoal, mas o efeito de impessoalidade está associado às definições, não ao processo de construção do texto. Ou seja, a relação conjunta das definições com o processo de construção do texto indica que há um tom explicativo e contido que constitui uma forma peculiar de expressão poética, e não a produção de um efeito de impessoalidade. Beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Quero que eu tenha sido de muito proveito para vocês. Desculpa aí os gaguejos que às vezes acontecem. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês para dar qualquer assistência. Eu vou estar enviando esse material para vocês e também um material de exercícios, né? Façam os exercícios, tentem praticar ao máximo, procurarem mais exercícios, podem me pedir também mais exercícios, vou estar tentando assistir vocês da melhor forma possível. Beleza? Até a próxima, pessoal. Com Deus.